Olá a todos, aqui é o professor Paulo Roberto e nós vamos dar início à primeira aula aqui de História do terceiro bimestre para sextos anos e vamos tratar sobre o assunto persas, inimigo dos gregos. Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Antes, vamos começar com uma pergunta. O que é mais importante, um povo ter liberdade ou ser mandado para alguém? Isso aqui vai nortear todas as aulas que vamos estar tendo a partir de agora dos vídeos. A gente sabe que os persas, como outros povos, começaram a conquistar territórios e há, então, a necessidade de aquele povo que, para não ser conquistado, lutar pela sua liberdade. Tanto que a ideia de liberdade aqui é o fato de a pessoa não ser conquistada e ser feita como escravos, como era o costume ali na antiguidade com as guerras que você tinha. Então, uma das situações, além de cobrar impostos, o povo vencedor, ele pegava pessoas para se transformarem em escravos também. Então, aqui a gente já começa a ter uma dinâmica muito diferente sobre a escravidão ali na antiguidade, ok? Mas vamos começar aqui. Como se iniciou tudo isso? Se olharmos bem, nós temos duas imagens. De um lado, nós temos aqui os gregos, os espartanos, e aqui nós temos os persas, que eram exímios arqueiros também. Então, a luta entre os dois vai ser motivada a partir disto. Como começa a invasão persa? Os persas então estavam expandindo seu império quando Ciro o Grande dominou em 547 a.C. as regiões da Jônia, da Trácia e Macedônia. Repara, são regiões que vão formar ali a Grécia, certo? A civilização grega, mas temos ali essa situação do Ciro que está conquistando esse território. Mas quem é Ciro? Você pode reconhecer Ciro se você fazer uma leitura ali da Bíblia. Você vai ver no Antigo Testamento, desde Neemias, Esdras, que Ciro já é um personagem importante ali para o povo hebreu, devido que a partir deles, que estavam em cativeiro, eles voltam para Jerusalém para reconstruir tanto o Templo de Jerusalém como também a cercânia, praticamente ali os muros de Jerusalém. Então a gente repara que o personagem de Ciro ele já aparece, por exemplo, na Bíblia, nos livros de Neemias e Esdras ali. Mas aqui a gente vai ver que Ciro, sendo o rei da Pérsia, ele vai então dominar ali as regiões da Jônia, Trácia e Macedônia, como vocês começam a perceber. A Jônia ali fica ali na região onde hoje é a Turquia, ok? E o que vai ocorrer? Ele vai começar a cobrar impostos e vai nomear governantes locais, porque ele está expandindo o seu império e vai ter que colocar governantes para estar ali representando a Síria e a própria Pérsia, tá? Então, nisso aí, a gente vai reparar essa dinâmica, além dos impostos que vai ser cobrado também, que vai desagradar o pessoal ali daquela região. Então, se a gente observar bem, a primeira revolta que nós vamos ter, acho que é a revolta jônica, que vai acontecer entre 499 a 494 a.C., antes da Era Comum. Os gregos, então, viviam em polis dependentes, só para a gente lembrar, polis é como se fosse uma pequena cidade-estado, um pequeno país. Imagine a cidade onde você mora. Imagine que essa cidade é um pequeno país com suas regras, sua cultura, seu idioma. A gente vai chamar isso de polis. É uma coisa muito comum ali na Grécia, devido à própria estrutura do território grego ali, que é até os dias de hoje, que é cheio de montanhas, ok? Então deixava, vamos colocar assim, era mais complicado o convívio, a comunicação de uma região para outra, devido a essa questão geográfica deles ali, com as montanhas. Mas aqui a gente vai ver então que eles vão desenvolver o que a gente chama de polis, que é uma cidade-estado, uma cidade dependente, ok? Então eles queriam autonomia. É lógico, que eles estavam praticamente reféns ali de um outro império que conquistou eles queriam autonomia. Então a revolta jônica, ele é liderada por Aristagoras, um nome complicado, com o apoio de Atenas e Erétria. Aí, então eles vão atacar Sardes, que vai praticamente botar fogo ali em Sardes, onde seria uma das locais, vamos dizer assim, capitais ali da Pérsia na região, mas foi derrotada. Não conseguiram o que queriam, mas isso incentivou a outras revoltas depois. Dário I, então, usou isso como pretexto para invadir a Grécia e punir a polis, dando início às chamadas Guerras Médicas. Em outras palavras, eles tentaram a sua liberdade ali, os gregos, na região da Jônia, e não conseguindo, Dário, sendo o rei da Pérsia nesse momento, que substituiu ali Ciro, ele vai então conquistar todo aquele território ali, ele vai começar a invadir e também punir as polis, dando início às guerras médicas, ok?
Primeira invasão persa, então vamos ver um pouquinho de cada. Então, em 490 a.C., Dário, então, ele vai liderar uma invasão persa, resultando assim na Batalha de Maratona. Maratona, lembra? Maratonar, por exemplo, uma série, de série de uma streaming, ou maratona seria a corrida de maratona que você vê na Olimpíadas. A próprio termo maratona, que você entende, ele vem desta batalha, quando durante uma guerra, um mensageiro foi escolhido para levar a informação que estava sendo invadido para outra região. Nisso aí, o mensageiro acaba morrendo depois de fazer uma baita de uma corrida, vamos dizer assim, para levar essa informação para outro local. E isso foi colocado então como maratona, o termo da corrida que vocês começam a entender. Então, mesmo em menor número, os gregos venceram usando a tática e formação da chamada falange dos hoplitas. Mas o que são os hoplitas? Se vocês observarem a imagem, os hoplitas são isso aí. Ele vem do termo opron, que quer dizer escudo de bronze, usado pelos gregos, permitindo lutar de perto com lanças e espadas. Então, repare no escudo que vocês têm ali. Ele tem uma forma tipo uma meia-lua. Então, por quê? Porque ao mesmo tempo que eles defendiam, eles tacavam a lança por meio, por cima do escudo ou espada que estiver usando, mantendo uma boa distância. Então, os hoplitas vêm desse termo, opron, que quer dizer escudo de bronze usado pelos gregos. Já os assírios, ou desculpa, os persas, eles eram arqueiros eficientes, mas não foram muito eficientes ali contra os hoplitas gregos. Então, a gente vai ver que os gregos aqui tiveram, então, uma grande vantagem sobre os persas nesse ponto. Mas, mesmo assim, o Império Persa era muito maior, já que as cidades gregas eram separadas uma da outra. Então, a segunda invasão vai ser a invasão persa, que vai ser de 480 a 479 a.C. Então, após a morte de Dário I, seu filho Xerxes I liderou a segunda tentativa de conquistar a Grécia, reunindo um número de exército e frota naval também. Começa aí pelos mares. Xerxes, o Artaxerxes, ele vai aparecer também nas escrituras ali no livro de Esther, ok? O que vai estar ocorrendo então? Aqui nós vamos também ter, passando aqui de Xerxes de 480 a 79, o surgimento da figura chamada Leônidas, que era rei da Esparta. Você tem um filme chamado 300 de Esparta, enfim, ele é baseado nesse rei aí, Leônidas, que com mais 300 espartanos eles vão resistir por 3 dias em uma estreitona passagem das Termópilas, ou seja, que seriam apenas um estreito ali para quem conhece o filme 300, Esparta, enfim, ele vai ficar ali fazendo um paredão para que tentassem impedir que Xerxes invadiu todo o território. Eles morrem no processo e por causa da ajuda de um traidor na fileira ali dos espartanos, que se chamava Efialtes, mas esse ato que Leônidas e seus 300 espartanos vão fazer ao morrer como mártires praticamente, defendendo essa passagem de Termópilas, o que vai ocorrer? Vai incentivar a chegada de outras polis, como Atenas, que vai assumir a dianteira, vamos dizer assim, da luta contra os persas até então e outras cidades e estados também, criando aí também a Liga de Delos, que a gente vai estar vendo depois, certo? Então, Batalha de Salamina, que acontece em 480 a.C., liderados por Temístocles, os gregos venceram a frota persa na Batalha Naval de Salamina, usando o estreito para compensar a desvantagem numérica. Em outras palavras, os gregos utilizando o próprio território contra os invasores. Nesse sentido, a gente repara que os conflitos eles estão ocorrendo em várias regiões ali da Grécia também, já que os persas, sendo um império conquistado outros territórios também, vão com tudo em cima dos gregos, mas vão recebendo uma grande resistência por parte dos próprios gregos, tá? E as povos ali. Batalha de Plateias, que acontece em 479 a.C. As forças gregas lideradas por Esparta derrotam o exército persa restante, praticamente, fazendo o rei Xerxes, o Artaxerxes, retornar para o seu palácio em Suzã, encerrando assim a invasão e garantindo a autonomia grega. Então veja só, nós temos um povo desde Ciro que vai conquistando territórios ali, e depois Dário, depois Xerxes, e nisso aqui a gente vê os gregos lutando contra isso. Então entra novamente a pergunta: o que vale mais, lutar pela liberdade de ser controlado por alguém? Nesse caso, os gregos lutaram pela sua liberdade em várias frentes quanto a isso. E vencendo um número muito maior ali, os persas, que era um império por 3 reis seguidos. Então, quais são as consequências para a Grécia?
foi uma vitória moral e fortalecimento da própria identidade helênica dos gregos ali. Atenas, então, torna-se uma potência e liderou a chamada Liga de Delos, 478, para proteger as cidades gregas de futuras ameaças. Para evitar novamente novas invasões, essa Liga de Delos seria a reunião de vários polis, cidades-estados, para se juntarem contra o inimigo comum, ou seja, algum invasor do seu próprio território. Então, a Liga de Delos, podemos dizer que seria um bloco entre nações, se fosse para colocar nos dias de hoje, tá? E o que acontece, por exemplo, com a ONU, Versalhes, enfim, que vocês também vão estar estudando no nono ano. Início da era clássica grega, marcada por um florescimento cultural e artístico. Lembrando, por que estudar Grécia? Por que estudar Roma? Por que estudar tudo isso? Porque a Grécia e Roma, querendo ou não, ele vai acabar se tornando a base da nossa sociedade ocidental, a base de muitas coisas que você, no sexto ano, vai ver no sétimo, oitavo, nono ano. A base está ali na Grécia, a base está ali em Roma, nas suas influências culturais. E isso a gente transporta para os dias de hoje, para os nossos valores. Isso é uma importância de por que estudamos sobre a Grécia hoje na sala de aula, tá certo? E as consequências para a Pérsia. A Grécia a gente viu. E os persas? Mesmo com a derrota, o Império Persa continuou forte e próspero até a invasão de Alexandre o Grande. Aqui que está a situação. A partir do século IV a.C., que a gente vai fazer um vídeo sobre isso. O conflito foi visto como liberdade grega contra o autoritarismo persa. Então, visão dos historiadores praticamente do século XIX, XX, seria uma ideia de uma, aqui fala de Heródoto, mas também é compartilhado depois, posteriormente, que vai mudar a narrativa do Ocidente, que seria o nosso caso, contra o Oriente, ok? Então, aqui a gente vai ver o que nós aprendemos. Grego versus persas, surgiu a guerras médicas, só lembrar de médico, tá? Os gregos queriam liberdade, persas queriam dominar. Principais batalhas: Maratona, Termópilas, Salamina, Plateias, Atenas ficou poderosa e aí cria a Liga de Delos contra as cidades-estados. Surgiu o orgulho de ser grego, é uma identidade helênica, ou seja, vamos pensar o seguinte: o que nos faz brasileiros? Qual é a nossa identidade? Isso aqui é uma coisa que podemos dizer sobre a identidade grega, quando eles se juntam contra o inimigo comum. A visão de liberdade grega versus autoritarismo persa. Então, aqui nós temos toda a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí, compartilhem e até uma próxima. Até.